Bem-vindos a mais um Repartir nesse sábado. Hoje, nesse sábado, nós vamos falar sobre a confissão da noiva sobre toda circunstância, anulando as acusações e as flechas malignas do dragão. Esse texto, anulando as flechas malignas do dragão. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O mesmo que os acusa do dia e de noite, diante de nosso Deus. Essa é uma carta de João. O entendimento da carta de João é uma revelação. Essa carta de João é revelação, ou seja, aqui fala, o dragão é a antiga serpente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, e o ruar de Deus pairava sobre a terra. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Isso foi no princípio, no primeiro dia. No segundo dia, Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe a água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo, da água e debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu, e Deus chamou o domo de céu. Assim houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Então, haja um domo no meio da água, e separe a água de água. Então, haja um domo no meio da água, separe a água de água. Isso foi o que aconteceu. Segundo dia. No quarto dia, Deus criou 2 grandes luzeiros, não apenas para separar a luz das trevas, mas também para ser e exercer o seu senhorio. No terceiro dia, Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a terra. E a parte que se havia juntado, ele chamou de mares. Então, determinou que a terra seja coberta por todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Fez brotar toda a vegetação, sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. E passaram a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. No terceiro dia, então veio terceiro e quarto, primeiro, segundo, terceiro e quarto dia. Entre o quarto e o quinto dia, Deus criou o homem. Então, quando ele criou o homem entre o quarto e o quinto dia, então Adonai formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Adonai plantou um jardim na direção leste, no Éden, e pôs o homem que formou. Adonai pegou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e para cuidar dele. E Deus ordenou, você pode comer à vontade toda a árvore no jardim, com exceção a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus, não é bom que o homem fique só, eu farei uma companhia adequada para acompanhá-lo. Então, entre o quarto e o quinto dia, Deus fez a mulher para acompanhar o homem. No quinto dia, nós temos aqui a palavra. Ele fez a mulher. 22. Adonai Deus disse, venham, o homem tornou-se... peraí. Para contextualizar. Deus criou a mulher e o homem disse, muito bom, agora eu fiz a criação, fiz o homem e a mulher. Então essa é a junção. A antiga serpente que hoje é o dragão. A antiga serpente, ela seduziu a mulher e a mulher seduziu o homem. Então os dois foram expulsos do Éden, porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ordenou. O que Deus ordenou aqui.
Adonai disse: Venham, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso, evitarei que ele estenda a mão e pegue também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Então, ele tirou o homem e a mulher do jardim do Éden e ordenou. Ele fez o 6º dia, o 7º dia e descansou. Então ele ordenou para o homem: você colherá dos frutos do seu trabalho. Irá se alimentar dos frutos do seu trabalho, produzir generosamente conforme o seu trabalho, dos frutos do seu trabalho. Deus ordenou isso para o homem e para a mulher. E sobre o dragão e a noiva é a terra e o dragão é o diabo. Então a noiva, ela fugiu do dragão. Ela fugiu do dragão porque o dragão está atrás da noiva para querer pegar o seu filho. Isso nos dias de hoje. E o que a palavra nos ensina com isso, com a terra, que ela foge do dragão nos dias de hoje? Nós temos aqui 2 Coríntios 10, 4, 6. 2 Coríntios 10, 4, 6. Nós vamos ver o que a palavra nos ensina sobre a noiva e o dragão e a continuidade de tudo isso. 2 Coríntios 10. Porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas, ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento cativo e tornamos obediente ao Messias. Então esse é o poder de Deus sobre o dragão. Quando a noiva, que é a terra, foge do dragão, o poder de Deus sobre o dragão é esse. É isso que a palavra nos ensina em 2 Coríntios 10, 4, 6. Também tem o livro de Jó, também nos traz alguns ensinamentos. Por exemplo, livro de Jó. Então, o livro de Jó também nos traz alguns ensinamentos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era irrepreensível e reto, e temia a Deus, e se afastava do mal. 7 filhos e 3 filhas nasceram a ele. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e também um grande número de servos, de maneira que ele era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias, em uma das casas que convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquetes, Jó os chamava para serem consagrados. Então ele acordava cedo e apresentava as ofertas para cada um deles, pois Jó dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isso era o que Jó fazia o tempo todo. Aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Adonai, no meio deles veio o adversário. E Adonai perguntou ao adversário: de onde você está vindo? E o adversário respondeu: de rodear a terra. Adonai perguntou ao adversário: você reparou no meu servo Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O adversário respondeu: por nada que Jó teme a Deus, tu colocastes um cerco protetor em torno dele, e a sua casa e todas as coisas que ele tem. Fazes prosperar o trabalho dele, e seu rebanho multiplica-se ao longo de toda a terra. Se tu, porém, estenderes a mão e tocares em tudo que ele possui, sem dúvidas ele te amaldiçoará. Isso foi o que o adversário falou para Adonai. Então, o que a palavra nos ensina? Ainda no livro de Jó 4. Se alguém tentar falar com você, você fará objeção? Contudo, quem poderia refrear as palavras? Você tem dado instruções morais a muitos. Você firmou mãos enfraquecidas.
Suas palavras têm sustentado aqueles que estavam tropeçando. Você tem fortalecido os joelhos vacilantes. Agora, porém, que o mal venha a você, você está impaciente. Agora, porém, que o mal venha a você, você está impaciente. Quando é você atingido, você fica em choque. O temor de Deus não é a sua segurança, é a integridade de seus caminhos e a sua esperança. Pense quando foi que um inocente pereceu. Desde quando o reto é destruído? O que vejo é aquele que lavra o pecado e semeia tribulações, colhe apenas isso. Por um sopro de Deus, eles perecem, na explosão da sua ira, são consumidos. O leão pode rosnar, o rei leão pode rugir, mas os dentes velhos do leão estão quebrados. Assim o leão sucumbe por falta de presa, e as crias do leão são espalhadas. Pois a palavra foi dita a mim em segredo. Meus ouvidos escutaram apenas um sussurro dela. Em meio a pensamentos e visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, um tremor veio até mim e fez todos os meus ossos estremecerem. Então o espírito passou diante de meu rosto. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Então parou, mas eu não pude ver a sua aparência, mesmo estando a forma diante dos meus olhos. Então ouvi a voz: poderia um homem ser visto como reto diante de Deus? Poderia um mortal ser puro diante do seu Criador? Deus não confia em seus servos. Ele vê faltas até nos seus anjos. Quanto mais naqueles que vivem em casa de barro. Suas fundações estão num terreno arenoso. Eles são esmagados mais facilmente e estilhaçados entre a manhã e a noite. Eles perecem para sempre, e ninguém percebe. As cordas de suas tendas são desamarradas, então eles morrem, sem ao menos ter ganhado sabedoria. Esse é um ensinamento do poder de Deus sobre o dragão. E ainda no livro de Jó, ele ainda continua nos dando alguns ensinamentos aqui, ainda no livro de Jó. Então Jó respondeu ao que aconteceu com ele, porque ele foi provado diante do adversário e ele foi perdendo as coisas, perdendo tudo que ele tinha. Ele foi provado diante do adversário. Então Jó respondeu, ele deu uma resposta a Adonai. Eu disse que tu podes fazer todas as coisas, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é este que se esconde? Quem é este que esconde o conselho sem ter entendimento? Sim, eu falei, sem entendimento. De maravilhas muito além de mim, que eu não conhecia. Tu dissestes, por favor, ouça e eu falarei. Farei as perguntas e você me dará as respostas. Eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, detesto a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que Adonai disse essas palavras a Jó, Adonai disse a Elifaz e a Teimanim: minha ira está acesa contra você e seus dois amigos, porque diferentes de meu servo Jó, vocês não falaram corretamente sobre mim. Agora então tomem para si mesmos 7 novilhos, 7 carneiros, vão ao meu servo Jó e ofereçam por si mesmos como oferta. Meu servo Jó orará por vocês, pois ele eu aceitarei, para que eu não castigue vocês como merece a sua grosseria, porque vocês não falaram retamente sobre mim, como fez o meu servo Jó. Então ele faz o Teimani, Bildad, Hushi e
Tsofar e Naamati foram e fizeram o que Adonai lhes tinha ordenado, e Adonai aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, Adonai restaurou sua sorte. Adonai deu 2 vezes mais o que ele possuía antes. Então, todos os seus irmãos e irmãs vieram a ele, bem como todos os que tinham conhecido antes. E eles comeram a carne com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todos os males que Adonai tinha afligido sobre ele. Cada um deles lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. Adonai abençoou o último estado de Jó, ainda mais do que o primeiro. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 parelhas de boi e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira ele chamou de Imimá. A segunda, Kitse. E a terceira, Keren Hapuk. Em parte nenhuma da terra podiam ser encontradas mulheres tão belas quanto as filhas de Jó, e o pai delas deu heranças junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, tempo suficiente para ver seus filhos, netos e 4 gerações. E então, velho e farto de dias, Jó morreu. Portanto, Jó ele recuperou tudo. Ele recuperou tudo que ele tinha. Recuperou filhos e filhas e teve mais filhos e filhas. E mais uma palavra. O que a palavra nos traz mais aqui de conhecimento do poder de Deus? Efésios 6:16. Efésios 6:16. Efésios 6:16. Efésios 6:16 nos diz: sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Esse é mais um conhecimento da palavra de Deus para nossas vidas. E temos mais algumas mensagens que Deus nos traz. Palavras de sabedoria. Então Adonai formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Não, esse aqui eu já li. Palavras de sabedoria. Aqui. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiças perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, e oferecendo a estes prosperidade sem fim. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo e antes de existir a terra. Nasci quando nem havia abismo, quando não existia fontes carregadas de água. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas da poeira, como as quais fez o mundo. Mais palavras de sabedoria. Se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamares por entendimento, por inteligência, suplicares, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como os tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Advertência contra a preguiça. Essa é uma anotação que eu fiz. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza
e sê sábio. Mesmo não tendo chefe, nem superior, nem comandante, armazena suas provisões no verão e é época de colheita. E ajunta o seu alimento com toda a disciplina. Então, são palavras de ensinamento que Deus nos ensina, e palavras de sabedoria e o poder de Deus sobre o dragão. Amém? Que a paz do Senhor esteja com seu espírito. Shalom.